Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e para você que é novo, seja muito bem-vindo. Então, essa é a segunda parte do audiobook que tem o conteúdo do livro do Dr. Pierre Ducan, A Escada Nutricional. Então, nós estamos na parte número 2. Vamos lá! A segunda frente de combate, ou maneira suave. A escada de socorro ou reflexo dos carboidratos. Este novo método, essa segunda frente, foi experimentado por inúmeras pessoas e seus resultados são excepcionais. O método é baseado nos mesmos princípios, mesmos valores e mesma filosofia da primeira frente de combate, mas a sua forma, sua abordagem e seu desenrolar são diferentes e a novidade gera entusiasmo e adesão naqueles que a adotam. No que a segunda frente de combate difere da primeira? Como já disse, a primeira frente, o método original, a maneira forte, é composta por 4 fases, 2 para emagrecer e 2 para não voltar a engordar. Ao longo das 2 primeiras fases, a prescrição é simples. 100 alimentos são autorizados à vontade, dos quais 66 são proteínas e 34 legumes, até a obtenção do peso ideal. As 2 fases em questão duram diversos dias ou semanas, depois entram-se na terceira fase de consolidação, e termina-se na 4ª fase de estabilização definitiva com uma alimentação variada e completa, com 3 medidas simples de precaução para o resto da vida. A segunda frente desenvolve-se de maneira bem diferente. Sua unidade de base no tempo é a semana, uma semana de segunda-feira a domingo, que imaginei em forma de escada com 7 degraus relacionados a cada um dos 7 dias da semana. Todos os dias o cenário muda. A cada novo degrau, uma família de alimentos faz a sua aparição e é adicionada à família precedente. De degrau em degrau, a progressão abre-se a alimentos cada vez mais gratificantes. A progressão e a adição de famílias de alimentos partem do mais vital e do mais nutricional. É um leque que se abre e, desse modo, vai do mais emagrecedor ao mais gratificante e mais livre. A semana termina como uma festa, uma refeição de gala, e na segunda-feira seguinte tudo recomeça. É difícil encontrar uma dieta mais vivaz e menos monótona. A segunda frente em forma de escada tem intenção didática, aprender e emagrecer ao mesmo tempo. De degrau em degrau, de semana em semana, a escada repete o caminho que, de maneira bastante concreta, mostra a importância estratégica dos alimentos, assim como as escolhas que devem ser feitas para estabilizar o peso de modo eficaz. Quando você tiver atingido o seu peso ideal, que pode ser calculado gratuitamente em meu site www.dietaducan.com.br, a repetição terá gravado em você certo número de reflexos e automatismos úteis. Reforçados semana após semana, esses bons reflexos vão fazer com que você integre em sua vida certo número de informações teóricas sobre a nutrição. Eu já disse que discutia fervorosamente contra aqueles que recusavam a ideia de uma dieta. Eles querem acreditar que existe em nós um sistema natural que gera fome e saciedade e que apenas isso bastaria para respeitar seus sinais e assim emagrecer até encontrar um ponto de equilíbrio. Esse sistema, com seus sinais e sensações, de fato existiu e teve um papel considerável em uma época em que a necessidade fazia a lei. O homem, torturado por sua fome, devia pensar a cada instante de sua vida em encontrar calorias para sobreviver. Mas hoje vivemos o oposto desse contexto, porque temos dificuldades em nos proteger da abundância. Além disso, os que comem demais e engordam não o fazem para se alimentar, mas para buscar na comida um antídoto ao mal-estar e a uma existência que, mesmo que pareça aceitável, não lhes traz o que a sua natureza profunda exige. Atualmente, a fome e a saciedade das pessoas com sobrepeso não podem mais desempenhar seu papel original. São sensações que funcionam como fechaduras que teriam sido forçadas. Raros são os que comem levado pela fome. A maioria continua justamente comendo sem sentir fome alguma. Além disso, a comida não é apenas facilmente acessível, mas se tornou excitante, tentadora e magnética. Certos alimentos foram inventados para serem viciantes e fazer com que os seus usuários se tornem fiéis. Escolha um biscoito clássico, leia a embalagem. O que você vai encontrar? Farinha branca e açúcar, e de acordo com as marcas, pouca ou muita gordura. Seus elementos sensoriais, gosto, composição química, teor de açúcar puro e em glicose, consistência e textura, sabor extremos, são manipulados para serem transformados em argumento de marketing comportamental.
Especialistas trabalham para criar verdadeiras drogas leves, quando usadas em pequenas quantidades, e drogas mais pesadas quando consumidas em grandes quantidades e repetidamente. Alguns psicólogos que são contra as dietas denunciam o que chamam em seu jargão de restrição cognitiva. O que esse termo significa? Restringir-se cognitivamente é simplesmente entender que nossa fisiologia e nossos reflexos ancestrais não são mais suficientes para nos proteger e fazer apelo à nossa inteligência, nossa cognição, para nos ajudar. Quando a vista se torna fraca, não hesitamos em usar óculos. Quando a memória definha, enchemos cadernos e computadores, porque deveríamos nos recusar a ler as etiquetas das embalagens dos alimentos para saber o que eles contêm e usar nossos conhecimentos dietéticos para nos orientarmos melhor na caverna de Alibaba em que os supermercados se tornaram. Isso não nos torna pessoas enfermas, e menos ainda obesas, por restrição cognitiva. De que serve e para quem serve esse discurso? Para os grandes comerciantes de açúcar, de chocolate, de produtos para beliscar, de refrigerante, de bala e de sobremesas lácteas. Se você está lendo meu livro agora, é porque tem um problema com seu peso e sua imagem, e até mesmo com a sua saúde. Peço a você que tenha a bondade de me ouvir. Desconfie dos açúcares. Se eu pudesse deixar apenas uma mensagem para a atenção que você está me dando agora, seria o seguinte: os açúcares são perigosos para você, para os seus filhos e para os seus parentes. Se você gosta de açúcar, consuma esses alimentos como se bebe ou como se fuma, sabendo que um dia será preciso considerar que são artigos de riscos e que o seu consumo deve ser limitado. Os alimentos sobre os quais falo, os açúcares ou carboidratos violentos que compõem a imensa gama de produtos industrializados para beliscar, não existiam há 200 mil anos, quando nasceu a nossa espécie, nem mesmo há 7 ou 8 mil anos na entrada do Neolítico, ou na época de Jesus, nem mesmo na época de Luís XIV ou Napoleão. O açúcar branco, extraído da beterraba, só passou a existir industrialmente a partir de Napoleão III. Um homem primitivo da Amazônia ou da Austrália consumia 2 ou 3 quilos por ano, e um americano consome hoje uma média de 72 quilos por ano, com todos os danos que conhecemos. Nessa perspectiva, iniciei um movimento que se chama Adote o Reflexo dos Carboidratos. Explicarei a você e espero que passe a usá-lo, caso eu consiga convencê-lo. Tomemos um exemplo do cotidiano. Você está pronto para comprar um pacote de biscoito para si ou para os seus filhos. É nesse momento em que lhe peço que tenha o reflexo do carboidrato. Para todo alimento produzido industrialmente, seu fabricante tem a obrigação legal de apresentar o seu valor nutricional na embalagem. Na França, costuma ser um quadradinho divulgado da seguinte maneira: para 100 gramas, valor energético em calorias. Esqueça o quilojoules que não tem importância para você. Proteínas, carboidratos, dos quais açúcares, lipídios, dos quais ácidos graxos, fibras alimentares, sódio, que é o equivalente ao sal. Repare na linha dos carboidratos. O teor em carboidrato é indicado por 100 gramas de produto. Verifiquei todos os produtos para beliscar disponíveis nos supermercados franceses para comparar os seus teores de açúcar violentos, farinha e açúcar. Você poderia pensar que a maior parte dos biscoitos tem um teor de carboidrato equivalente. Pois bem, isso não é verdade. O teor varia do simples ao dobro, quer dizer, de 40 a 80 gramas no mercado francês. Raramente menos, raramente mais. A 80 gramas você encontra biscoitos, barra de cereal e cereais matinais. Cinicamente, eles são apresentados como alimentos energéticos, ou mesmo vendidos com o selo dietético. Para diabéticos, são verdadeiros venenos, e para pessoas com sobrepeso e obesas, são os primeiros responsáveis pelos armazenamentos das gorduras. A 40 gramas significa que restam 60 gramas que não são carboidratos, e que esses produtos são extremamente ricos em fibras protetoras, aos quais diminuem a progressão do carboidrato no sangue. Para fabricar tais produtos, que afixam um teor baixo de carboidratos, não se pode prepará-los com açúcar branco, que é constituído por edulcorantes clássicos como o maltitol, que contém um pouco de carboidrato, mas extremamente lentos e com um efeito mais fraco sobre a glicemia. Logo, esses produtos são particularmente aconselháveis às pessoas que estão de olho no peso e aos diabéticos. Você encontrará tais produtos com a seguinte advertência legal: sem adição de açúcar ou sem açúcar. Como podemos ver nos chicletes e refrigerante zero.
Meu objetivo é fazer com que você esteja informado e que esses números lhe sejam transparentes, porque isso está longe de ser um detalhe. Uma vida são 90.000 refeições, e repetir o mesmo erro alimentar durante o ano inteiro pode afetar e muito a sua saúde. Um produto pode muito bem ser fabricado de maneira rigorosa, em condições de higiene perfeitas, com produtos impecáveis e rastreabilidade perfeita, mas revelar-se perigoso para a sua saúde caso consumido em excesso. Certos fabricantes gabam-se de uma competência nutricional, mas comercializam produtos ditos dietéticos, cujo teor de carboidratos violentos pode facilmente atingir 70 gramas por 100 gramas de produto. Não seja enganado, você é livre para fazer as suas escolhas com a condição de decidir com conhecimento de causa. É o que justifica a minha ação em favor do estabelecimento do reflexo dos carboidratos. A segunda linha tem a ver com a menção dos quais açúcares. Isso tem a ver com a quantidade de açúcar branco, sacarose, que foi adicionado aos 100 gramas do produto. Atualmente, em 2013, a presença de açúcar verdadeiro representa um grande perigo. Não digo que não se deva consumir açúcar em hipótese alguma, mas como para a velocidade de um carro existe um risco. E quando esse risco é tomado, todos os dias e muitas vezes por dia, em grande quantidade, o risco de engordar torna-se imenso. Quando um membro da família, tio, tia ou demais parentes, é diabético, o risco de você mesmo se tornar um aumenta ainda mais. Sendo assim, tenha o reflexo dos carboidratos. Este é o meu conselho. Eu o tive para os meus filhos, meus amigos e principalmente para os meus pacientes. Quando conheço um leitor, um paciente ou um internauta que perdeu peso com meu método e não engordou novamente, pergunto o que, em sua opinião, mais o ajudou a não ganhar peso de novo, e quase sempre ouço que ele incluiu em seu cotidiano essa desconfiança para com os açúcares. Consumo menos açúcar que antes e como um pouco mais de legumes ou alimentos proteicos. Finalizamos agora a segunda parte do audiobook, que fala todo o início da construção da escada nutricional. Na parte 3, nós vamos para a prática realmente da escada nutricional. E se você está gostando desse audiobook, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Assim, sempre vamos trazer mais novidade em audiobooks para você nesse canal. Te vejo na parte 3. Tchau, tchau!